3, 2, 1. Continuemos. Vamos lá, gente. Bionato. Bom, vocês já tiveram Bionato no terceiro ano, certo? E o que vocês precisam se lembrar do Bionato, pessoal? Bom, primeiro, Bionato é um aparelho em seu formato padrão, que é esse que a gente está colocando aí, porque a gente tem outros tipos de Bionator, tá? Mas o padrão que a gente passa para a graduação é o Bionator para a classe 2, ok? Na classe 2, ele é um aparelho propulsor de mandíbula. Então, o que que isso significa? Que ele joga a mandíbula do paciente para frente. Através do quê? Através, lembram, da mordida em construtiva. Então, o que que vai acontecer? O seu paciente, ele está mordendo classe 2, certo? Você moldou o seu paciente em topo. Então, portanto, aqui na frente, ok? Moldei em topo. Quando eu instalar o aparelho, esta impressão digital, aspas, dos dentinhos superiores com os dentinhos inferiores vai ser uma mordida em topo, porque foi a mordida que você construiu. Você estava aqui, você construiu uma mordida em topo. Sendo assim, o paciente que mordia 2, ele passa a morder topo 1, certo? Então, isso faz com que aconteça uma remodelação condilar, talvez isso não é provado cientificamente, mas sim um redirecionamento do crescimento da mandíbula, fazendo com que esse paciente, então, tenha um perfil mais próximo do 1 e não do 2. Entenderam isso? Então, quais são as partes mais importantes do Bionator? Que você faça uma boa moldagem e que você faça essa mordida construtiva. Então, essa mordida desse paciente era classe 2, que eu vou fazer virar uma classe 1, através da construção dessa mordida no topo a topo. Entenderam? Então, continuando, dei uma pausa aqui por causa da Daphne. Continuando, então, eu tinha um paciente classe 2, que tinha mordida mais retruída, a mandíbula, né? Mais retruída. Eu construí essa nova mordida através da projeção mandibular às custas de uma mordida em cera em classe 1 ou em topo, certo? E a partir daí a gente vai ter um redirecionamento dessa mandíbula. Então, é óbvio que esse paciente tem que estar o quê? Tem que estar em crescimento, tá? Tem que estar em fase de crescimento. Renata, quais são os outros tipos de Bionator? Bom, a gente está falando do Bionator padrão, que é o classe 2. Você vai ter o Bionator para classe 3 e o Bionator para classe 1, que é mais para mordida profunda, mas a gente fala isso aí só na especialização, ok? Vamos para frente. Bom, vamos falar do tratamento mais simples, né? Um dos tratamentos preventivos mais simples, que é o tratamento da mordida aberta. Então, geralmente, o que o aluno mais questiona com relação ao tratamento da mordida aberta é: eu coloco a grade palatina? Sim, mas eu coloco essa grade palatina num aparelho removível ou eu coloco essa grade palatina fixa? Depende. Do que depende? Depende da colaboração do seu paciente. Seu paciente é um paciente colaborador? É. Ele ainda possui o hábito? Não, o hábito já foi removido. Pô, então pode ser um aparelhinho como tá aqui, né, com a grade palatina removível. Né? Então, é claro que para esse paciente, para os pais, para a família, é muito melhor que o aparelho seja removível. Por quê? Porque eu posso tirar para comer, eu posso tirar para escovar, eu posso tirar para fazer uma educação física, só que aí também, né, gente, a gente tem que ter a colaboração dessa criança. Agora veja, o aparelho não é para ficar na estante de casa, né? Então, se por acaso essa criança não é colaboradora, se ela não vai usar, então é melhor que a gente interfira com a grade palatina fixa. Outra coisa importante que acontece muito em clínica, né, como erro. Quando o paciente tem a mordida aberta, eu preciso moldar o superior, mas eu também preciso moldar o inferior. Por quê? Para eu ver a altura do palato, não é? Que é essa altura aqui, ó, até o finalzinho da grade, que deve quase tocar o assoalho bucal. Por que isso? Porque se eu deixar essa grade alta, o paciente vai interpor a língua por baixo dessa grade, que é o que a gente não quer.
a gente cria um segundo hábito, então. Então, o ideal é que a gente molde o inferior e que essa grade seja suficientemente comprida para que isso não aconteça, tá? Ok, vamos para frente. Esse é mais um exemplo, né, gente? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Esse é mais um exemplo de mola digital, ó, né? Lembram da mola da outra aula lá? Então, eu estou pegando esse dentinho aqui, vou ativar este helicoide aqui, não é? De forma que a minha mola atue neste sentido aqui e eu leve esse dentinho neste espaço, certo? Mas essa boquinha tá bem ruinzinha, né? Precisaria de fazer várias intervenções aqui. Não é o aparelho ideal, na verdade, tá, gente? Esse é um exemplo que, ok, vai resolver para esse dente, mas não vai resolver para a oclusão inteira, tá? Mas enfim, é um bom exemplo. Vamos lá. Esse nós já falamos na segunda aula, né? Tá repetindo mais um caso de mola. Então, o helicoide está aqui. Então, o que esse aparelho faz? O helicoide está aqui. Essa perninha, quando ativada, ela vai jogar este dentinho neste sentido aqui, certo? Além disso, nós temos este expansor, que muitos não sabem ativar, hein? Ó, tem que colocar a chavinha neste buraquinho aqui e ativar essa daqui para trás. E daí o que acontece? Este vai para cá e este vai para lá, certo? É isso que acontece. Vamos apagar. Opa! Apagar, filha. Ok. Mais um tipo de expansor, só que um expansor unilateral. E a gente entra aqui com a expansão, não é? Fazendo então com que mais esses dentes aqui... Opa, foi mal aí, gente. Não volta. Esqueci que não volta. Bom, enfim. Depois vocês voltem no slide lá e vocês vão ver que era um expansor unilateral. Desculpem, ativei ele sem querer aqui. Bom, seguimos então para o Hyrax. Hyrax ou Hyrax, né? Eu gosto de Hyrax. Bom, o que é o Hyrax, né? O Hyrax, na sua forma original, é um aparelho com 4 bandas. Então, uma banda... Opa! Desculpa. Vamos lá. Uma banda. Que legal, né? Passou de novo o negócio. Tá, gente. Depois eu volto no Hyrax, ok? Depois eu volto no Hyrax. Bom, vamos falar sobre essa placa com mola aqui, então. Essa outra placa com mola seria este helicoide, que ativa esta parte, e este helicoide que ativa esta parte. Então, o que essa placa está fazendo aqui? Vamos pensar. Se eu ativar este helicoide aqui, esta parte, ela vai vir aqui, ó. Ó, ativei agora. Então, ela vem aqui na frente, certo? Vindo aqui na frente, o que ela vai fazer? Ela vai pegar estes dois dentes, não é? Que são os que ela encosta mais, porque ativada ela vai diminuir um pouco o comprimento e vai jogar para fora, tá? Para fora. E o outro lado, a mesma coisa. Então, este lado de cá, quando ativado, ele vem para cá e ele vai jogar esses dentes aqui também para vestibular. Então, por exemplo, para que seria esse aparelho? Seria, por exemplo, para uma paciente, um pacientinho que tenha uma mordida cruzada anterior. Não é um classe 3, tá? É uma mordida cruzada anterior por um comprometimento dentário. Porque se for um comprometimento esquelético, a gente teria que usar o Hyrax, que é o aparelho anterior, que eu não consegui mostrar muito tempo a foto, tá? Que eu mostro nos próximos slides aí, enfim. Associado com a máscara facial. Quem tá preocupado aí, relaxa, gente. A gente vai ter essa aula logo, tá? Se eu não conseguir mostrar nessa aula de hoje ainda, a gente mostra nas próximas, tá bom? Bionator já foi falado. Aqui tá um outro aparelho para classe 3, não, tá vendo? Relembrando, então, a indicação anterior, esse é um aparelho também para classe 3. O que ele faz? É o progênico. Então, o progênico, ele possui um arco vestibular, não é? Um arco vestibular que
ele vai até os elementos inferiores e não os elementos superiores. Então, o que vai acontecer com o progênico? Bom, vamos lá. O progênico, pessoal, o arco vestibular dele, ele faz uma pressão paralingual nos elementos inferiores, deixando livre os elementos o quê? Superiores. Além disso, a gente tem um belo de um levante posterior aqui. E por que tem esse levante? Justamente porque se eu não levantar a mordida, eu não consigo fazer o trespasse do incisivo, não é? Do incisivo anterior, que precisa ser jogado para fora. Renato, como é que eu vou fazer para jogar esse incisivo para fora? Justamente através de molas digitais. Então você começa a associar as coisas. Quais são as formas que eu tenho para jogar um incisivo para vestibular? Mola digital, tá? Então pensem nisso, é uma excelente indicação para a pseudoclasse 3. O que seria a pseudoclasse 3? Aquela criança, por exemplo, né, que tem a mordida cruzada ou tá em topo, mas que quando você manipula ela, né, você pega o queixinho, você manipula excêntrica, você não possui mais essa mordida em classe 2, ou seja, ela vai, em classe 3, ela vai ter uma mordida dupla. Então, ela vai ter para frente, certo? Manipulou, ela joga para trás, ela fica em topo ou ela normaliza, fica classe 1. Então, aí você acende a chama, né? Fala assim, putz, essa criança não é classe 3. Essa criança não tem uma componente esquelética. Na verdade, essa criança está com uma maloclusão o quê? Posicional, entendeu? Super importante esse diagnóstico, tá? Super importante, é muito importante que vocês identifiquem isso. Ok, gente? Não se esqueçam, então, com relação ao progênico, o que é importante? Que você saiba identificar a classe 3. Não é bem uma classe 3, mas a mordida cruzada anterior verdadeira, esquelética, da mordida cruzada anterior posicional. Então, uma maneira que a gente faz, né, uma das maneiras que a gente consegue realizar isso é como o quê? É fazendo o quê? Manipulando. Manipulou, tá cruzado. Eu manipulei e ele ficou correto, ele ficou em classe 1 ou ele ficou topo, significa então que este paciente ele está numa posição, numa maloclusão postural, tá? Bom, vamos lá para alguns casos clínicos rapidamente aqui, tá? Olha só que legal esse caso. Eu vou sair daqui agora para que vocês vejam. Então, o que a gente percebe nesse caso? A gente percebe aqui, então, né, uma mordida cruzada, posterior direita, posterior esquerda, má posição individual de laterais, desvio de linha média. Então, vamos pegar a primeira aula lá. O que eu devo analisar primeiro? Discrepâncias transversais. Discrepâncias transversais, que já tem aqui. Eu devo me preocupar com o apinhamento, desvio de linha? Não. Primeiro, as discrepâncias transversais, tá? É claro que houve perda aqui e tudo mais, uma bela de uma cara, até uma coroa, isso aí vocês vão associar com a odontopediatria. Mas o fato é que o que a gente precisa desse caso é uma boa disjunção, tá? Aqui um outro caso, né? Então aquele caso de lá era a disjunção, tá? Então seria Hyrax ou Haas, tá? Esse caso aqui o que a gente percebe? Bom, perdas, né? Perdas prematuras, muitas perdas, até teve um colapso vertical aqui, ó. Perdeu dimensão aqui pela perda precoce, né? Vários dentes perdidos, cáries e tudo mais, e aí a gente teve uma deficiência maxilar. O que a gente tem que fazer aqui? Renato, se eu entrar com um progênico aqui, funciona? Não, gente, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque aqui eu preciso de um avanço muito mais significativo, uma coisa esquelética, um avanço esquelético, tá? Então, para este caso, a indicação para este caso seria Hyrax mais máscara facial, tá? Olha só. O problema é que não vai dar para botar um Hyrax aqui, né? Por que não dá? Ué, porque eu não tenho nem altura para a banda aqui. E aí, o que a gente faz? A gente está de mãos atadas, né? Muitas perdas, muito problema.
de pediatria também relacionado, difícil. O que você pode fazer aqui, talvez, é entrar com um RAS encapsulado, que é tipo Hirac, só que ele tem a resina, lembra? Nós vimos no terceiro ano, né? Quem não viu, lembra lá, disjunção rápida da maxila. Então, ele tem um disjuntor aqui, né? Disjuntor aqui, por exemplo, né? E aqui ele teria a resina, certo? Que você iria cimentar. Mesmo assim, você vai ter pouco apoio. Vai ter mais apoio desse lado e menos desse lado. Ah, difícil, gente. Difícil, tá? Mãos atadas. Se não der para fazer um RAS com máscara, talvez realmente um progênico para começar uma força aqui, mas com essa quantidade de perda vai ficar bem complicadinho. Outro caso de... O que vocês acham? Pensa aí. Vamos lá, ó, mesma coisa, ó. Constrição, constrição, eu preciso jogar, tá? Abrir. Além disso, eu posso associar aqui ao expansor uma grade, tá? Então, disjunção mais grade palatina. Renata, eu posso entrar com um churro aqui, porque eu tô vendo que aqui eu tenho um plano oclusal e aqui eu tenho outro plano oclusal? Pode também, tá? Seria, por exemplo, um AIB conjugado, não é? Um churro com expansor e tração alta, para justamente a gente ajustar essa questão aqui, ó. Tá bom? Beleza? É isso. Bom, gente, finalizamos aqui 16 minutos e meio. Então, nossa terceira parte está completa. A nossa próxima aula vai ser sobre Climate, ok? Beijo para vocês. Até mais.